Saulo promove a primeira perseguição aos cristãos, não é isso? Só que quando ele sai a caminho de Damasco para prender Ananias, a quem ele culpava por toda a desgraça que era o fim do noivado dele com Abigail, Cristo diz a ele: Paulo, por que me persegue? Reparem que o verbo perseguir tem vários significados. Um deles que é de busca, de procura. Então, quem procura o ideal do Cristo, persegue ao Cristo. Nós estamos buscando aqui o quê? O ideal. De quem? Do Cristo em nós. Tanto que existe a pergunta: o que é mais importante? Crer em Cristo ou despertar o Cristo em nós? Despertar o Cristo em nós. Tanto que Paulo diz, de tal modo identificado com o Cristo, que já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Para o Cristo viver em mim, é preciso que ele esteja na minha casa mental e ele esteja na minha casa sentimental. E esse é o verdadeiro batismo. Então, a fé que remove as montanhas é aquela que vai derrubando as barreiras dos maus hábitos, dos preconceitos. Por exemplo, como conciliar o ensino de Cristo com homofobia? Como conciliar o ensino de Cristo com racismo? Como conciliar o ensino de Cristo com machismo? Como conciliar o ensino de Cristo com desprezo ao outro? Como? Não tem como. Então, vocês vejam que a má interpretação dos ensinos aí vem um detalhe. Quando o Espírito diz a Kardec que a universalidade do ensino dos espíritos, ele está falando universalidade do Espírito. Ele não está falando de universalidade do espiritismo. Cuidado. As coisas são bem sutis. E qual é a essência do ensino dos espíritos? O ensino do Cristo. O amor. Qual é a língua universal? O amor. O caminho óptimo que Buda propõe, o caminho da perfeição, é o amor. Lembrem-se que Mahatma Gandhi, se eu perguntar aqui, Mahatma Gandhi é cristão? Todo mundo vai dizer que não, e eu vou dizer que é. Então, ele era cristão no sentido universalista, quando ele diz que se todos os livros fossem queimados e só restasse o sermão da montanha, a humanidade estaria. Reparou que ele não disse a Bíblia? Que ele não disse o Evangelho? Ele disse o sermão da montanha. Aí é que surge uma outra discussão. Os evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos são chamados de evangelhos sinóticos, porque são semelhantes. Já o evangelho de João é chamado de evangelho esotérico, que se prende mais aos ensinamentos do que à vida de Jesus. No evangelho de João, você não encontra a genealogia de Jesus. E mais ainda, que é importante, em 1947, mais ou menos, no deserto de Nag Hammadi, dois camponeses encontraram uma urna e, por incrível que pareça, o conteúdo da urna em linguagem copta. Vários cientistas de várias universidades de toda a parte do mundo reconhecem a autenticidade e a validade dos ensinos. Pasmem. É o chamado Evangelho Gnóstico de Tomé, que a igreja rejeitou. Então, dentro do segmento cristão, ainda temos muita coisa para aprender, porque, como escreveu Hermínio Corrêa de Miranda, no seu belo livro, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, o que nós conhecemos como cristianismo é o que chegou até nós porque uma corrente queria, ou é essencialmente aquilo que Jesus quis dizer?
Por isso, o Espiritismo recebe ao cunho de cristianismo redimido. Por que redimido? Restabelecer, não na forma, mas na essência, as práticas cristãs dos primeiros 3 séculos. Porque quem estuda a história do cristianismo vai ver que da crucificação de Jesus até o concílio de Nicéia, promovido por Constantino. Daí, se você ouvir falar em Constantinopla, a cidade foi homenagem a ele. Constantino, muito Arthur, é o primeiro a decretar a abolição da perseguição dos cristãos. Porque a mãe dele também era cristã. E, curiosamente, o nome da mãe dele era Helena. Então, e ele observa que os próprios cristãos não se entendiam, porque o cristão de Roma tinha uma pregação, o cristão de Jerusalém tinha outra. Está entendendo? Então, o que ele propõe? Uma unidade. E dentro das comunidades cristãs da época, 5 era mais importante, entre elas a de Roma, a capital do império, e ali a igreja, ou a comunidade cristã romana, a capital do império, assume a dianteira, até que Teodósio cria o papado. Então, se você perguntar qual é a religião que Jesus ensinou, não pregou religião nenhuma. Ele não fundou igreja nenhuma. Isso tudo é invenção depois. Por que isso? Porque à medida em que o movimento cristão se expande, a institucionalização dos ensinos precisou criar uma hierarquia. Aí surgiu isso. Dentro da doutrina espírita nós temos hierarquia. A tribuna é livre. E mais ainda, vocês observam que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Kardec chama muita atenção para essas coisas. Coisas assim: objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas. Isso é a parte histórica. E o ensino moral. O ensino moral de Jesus está onde? No Sermão da Montanha. E o que são as bem-aventuranças, se não atingir a perfeição? E a montanha que eu estou morrendo, porque eu estou vencendo, é minha evolução. À medida que eu evoluo, eu estou subindo a montanha. Ou seja, eu estou despertando a minha consciência, despertando o Cristo que existe em mim. E olha o que diz Kardec, mais interessante: as 4 primeiras, isto é, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas, têm sido objeto de controvérsias. Por exemplo, controvérsias. Jesus nasceu a 25 de dezembro? Jesus batizou alguém? Essas controvérsias. Jesus criou algum ritual? Então vocês vejam que a igreja atual, todas as correntes cristãs atuais, se prendem às formalidades, às normas criadas pelos hierarcas, e não pelo Cristo. E olha que Kardec tão sábio percebe. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsia. A última, o ensino moral. A última, o ensino moral. Porém, conservou-se constantemente inatacável. Onde está o ensino moral? No Sermão da Montanha. Por isso que Mahatma Gandhi fala do Sermão da Montanha, o ensino. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Qual é o código divino que Jesus anuncia? Amai-vos uns aos, amai ao próximo como a si
fazer ao outro o que eu quero que seja feito a, independente de religião, de credo científico, político, filosófico, artístico. Se toda a humanidade fizesse isso, o mundo seria melhor ou não seria? E vê se isso não é universal. Para todos os povos, encarnados e desencarnados. Então essas montanhas que nós precisamos vencer. E para vencer essas montanhas, o que nós temos que ter dentro de nós? Muita convicção, muita fé, senão me desanimo. Porque a minha mulher tem uma religião e eu tenho outra. Olha a briga dentro de casa. Agora mesmo no Brasil, tristemente, lamentavelmente, o que a gente assiste? Uma briga inútil, inócua, inoperante. Direita, esquerda. Meu irmão, deixa de lado. Fome, não existe fome de direita nem fome de esquerda. Fome é fome. Miséria é, doença é doença. Não tem doença de direita e doença de esquerda. Então, enquanto eles discutem, o mal se arrasta. E quem bate boca não quer resolver o problema. E como a distância entre o discurso e a ação. E tanto Kardec observa isso que ele diz mais. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, porque é universal. Estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Observam que Buda, Mahatma Gandhi, Krishna, todos ensinam um caminho. Qual é o caminho? O amor. Esse é o único caminho. Até porque se houvesse mais amor no mundo, o mundo seria melhor ou pior? Melhor. Ninguém tem dúvida quanto a isso. E mais ainda, que a gente observa. Kardec, quando ele diz no texto, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, qualquer que sejam suas crenças. Reparem que ele não está dizendo que todo mundo tem que ser espírita, todo mundo tem que aprender a amar. E aí vem, porquanto jamais eles constituem matéria das disputas religiosas. Quais são as disputas religiosas? A virgindade de Maria, essas coisas que são discussões. Mas o amor não tem jogo. Que quem ama, ama. Né? Até o Mário de Andrade, quando escreve o livro Amar Verbo Intransitivo, amor é incondicional. Não, ele é intransitivo. Não tem condição. Eu amo, eu não amo. Não tem meio termo. Aí ele diz mais, que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Reparem, quando eu fico cego para os dogmas, eu me torno exclusivista. Se você é da minha igreja, você é bom. Se você não é da minha igreja, você não presta. Se você é comunista como eu, é bom. Se não é, não presta. Se você é capitalista como eu, você é bom. Se você não é, você não presta. Olha a segregação praticada. Isso tudo é amor? Isso tudo em torno de um obstáculo, uma montanha para o entendimento entre povos e raças, entre homens de todos os credos científicos, filosóficos, políticos, artísticos, independente do sexo ou de raça. Olha que ele diz, mas Allan Kardec, se eu fosse sábio como tu. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado com a própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige cada um a reforma de si mesmo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eis a montanha que nós temos que resolver. E exatamente esse fanatismo, esse dogmatismo, criou o que? A intolerância religiosa. E veja como a intolerância naquele tempo levou à crucificação de Jesus. A intolerância religiosa depois leva à perseguição aos cristãos. A intolerância religiosa depois leva à Inquisição. A intolerância religiosa também leva à noite de São Bartolomeu. Epa!
E isso é cristão? Hein? Oi? E as cruzadas. Exatamente aí é que está o grande problema. Isso é uma montanha que nós precisamos resolver. Senão não vai haver céu para ninguém. Aliás, o que é o céu se não um estado de consciência, de plenitude, de amar? Porque quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de mim, ele não está dizendo que para comprar esse Deus está dentro de mim, eu tenho que cumprir as formalidades exteriores dogmáticas da igreja ou de qualquer outra religião. Minha filha, você está vendo como é que o negócio a gente quando vai buscando, nesse caramba, o buraco é mais fundo do que eu pensei. Porque é muito, o grande problema que nós enfrentamos é exatamente esse. Quem conhece a história do cristianismo? E lembre-se, a história é uma ciência. E a palavra ciência é conhecimento. Sem conhecimento, como sair da ignorância? E vocês reparem que nesse quesito de cumprir formalidades exteriores, foi exatamente isso que Jesus combateu. As formalidades do judaísmo. Quando ele combate as formalidades, porque aquela formalidade levava ao negacionismo, ao exclusivismo. Tanto que, na parábola do samaritano, quem é que é irmão do outro? É o samaritano, que era exatamente o que era tido como gente de má vida. Ou não era? Vê se quando ele pergunta assim, o que diz a lei? O que ele está falando aí é outro detalhe. A lei mosaica era um código civil, nada mais do que isso. Dentre os mais de 600 artigos da lei mosaica, estão os 10 mandamentos. Quando se fala em lei mosaica, as pessoas pensam nos 10? Não. Tanto que diversas vezes Jesus adverte, o que diz a lei? O que está escrito na lei? Ele está falando do Código Civil. O Código Civil mandava apedrejar a mulher adulta, né? Não é isso? O que diz? Alguém te apedrejou? Não. Então vai e não autorizar pecar. O que está dizendo como vai não autorizar pecar? Vá e não autorizar errar. A se conduzir contra a lei divina e não contra a lei mosaica, que era extremamente preconceituosa. Olha quantas montanhas nós temos que subir. Mas ainda quantas vezes, na questão do imposto, o que apresenta a moeda aí? O que diz? O que está escrito na moeda? Dai a César o que é de César. O que acontecia? Na lei, no Código Civil, estava escrito que você era obrigado a pagar um imposto. E como Estado e política e religião eram tudo uma coisa só naquele sistema, faziam de uma questão política uma questão religiosa para condená-lo. E graças a Deus as coisas evoluem. A nossa salvação foi que o pensamento evolui. E lá no iluminismo a gente encontra o quê? Que todos os homens são iguais diante das leis da natureza. E todo conhecimento tem que passar pelo crivo da razão. Vê se o espiritismo é depois do iluminismo. E qual é a proposta de Allan Kardec dentro da inspiração luminista? A fé raciocinada. E quem para pensar, quem raciocina, não mergulha nos enganos. Se liberta das formalidades e de dentro para fora. Porque quando o reino de Deus está dentro de mim, desperto em mim, eu já não me preocupo com formalidades. Eu passo a ver todos como meus irmãos. E passo a perceber que o homem não é de natureza má, ele é ignorante, no sentido de não conhecer.
é essa montanha. Sem conhecimento, como Jesus disse, conhecereis a verdade vos. Então, minha gente, vamos estudar. Vamos estudar para quê? As nossas atitudes obedecem pensamento, sentimento, vontade. Ao despertar o Cristo em mim, eu mudo o padrão vibratório do meu pensamento, eu mudo o padrão vibratório da minha vontade e mudo o padrão vibratório do meu sentimento. Aí eu removi a montanha, saí da treva para a luz. O que? Eu tenho uma dúvida. Pois não. Quando Moisés liberta o povo judeu do Egito e caminha pelo deserto, sei lá quantos anos, ele sobe a montanha e desce com os 10 mandamentos. Eu, quando leio esses 10 mandamentos, me passa na cabeça que se as pessoas vivessem daquele jeito, o mundo seria bem diferente desde aquela época. Sim. Aí o que você está falando? Que depois a gente sabe que Moisés não chega à Terra Prometida e ele morre, e depois o grupo todo de judeus se divide em várias tribos. Aí nessa divisão de tribos é que começa essa parte política que deturpa esses 10 mandamentos? Olha só, vamos lá. Existe um simbolismo do Jesus, do Moisés subir a montanha. Existe uma simbologia aí. Sim, já falaste, E, inclusive. tá? E mais, reparem que a lei mosaica que se refere é o Código Civil, que tinha mais de 600 artigos. Dentre os mais de 600 artigos estavam os 10 mandamentos. Então, quando Jesus diz assim, eu não vim destruir a lei, ele não está se referindo ao Código Civil. Aí ele se refere aos 10 mandamentos. Percebeu? Só que você observa que quem lê um pouco do Evangelho vai ver que muitas vezes há uma contradição. Qual é a contradição? Quando Jesus pergunta assim, o que está escrito na lei? Ele não está se referindo aos 10 mandamentos, mas ao Código Civil. De quem é essa moeda? Porque se todo mundo seguisse os 10 mandamentos, a escravidão não existiria. As perseguições não existiriam. Inclusive, naquele tempo, para aquele povo, você lembra como é que a mulher era tratada? E o que temos hoje, uma herança daquele tempo ainda. Ou seja, deduzo que nós já tivemos muitas oportunidades e não aproveitamos. Né? Ah, minha filha, só que Einstein dizia muito bem. O que dizia o Einstein? É mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. Nós ainda estamos... Porque o grande problema é que o homem no campo da religião ele é muito conservador. Você está entendendo? Ele é muito conservador, ele é muito supersticioso. O homem é mais supersticioso do que crente. Entendeu? Você observa que liga a televisão, chega em casa, vai ver aqueles programas dos pastores. Por que o cara prende o fiel? Através de milagres e conquistas materiais. Eu devia 50 mil, agora entrei para a igreja, minha empresa prosperou. Não é assim? Eu estava com câncer, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me libertei dos meus preconceitos, eu me libertei do meu orgulho, eu me libertei da minha vaidade. Se eu chegar lá naquela igreja e disser que eu sou espírita, vamos expulsar, então tem demônio. O mesmo demônio que acusaram que Jesus tinha. Ou não acusaram Jesus de ser feiticeiro? Não é isso? Se a senhora disser que é um médium lá na igreja, que conta que a senhora é o quê? Feiticeiro. Só não vou lhe queimar como bruxa, porque os termos já não permitem. Mas vão lhe achincalhar. Podem machucar, inclusive. Inclusive. Então, a senhora está falando de uma coisa, de um terreno muito delicado. Porque se a gente observar, em matéria de espiritualidade, o homem ainda continua com a cabeça naquele tempo, preso.
você observa que Manuel Filomeno de Miranda, no livro Despertar de uma Nova Era, ele diz o seguinte, que a história da humanidade resiste a 14 mil guerras. 14 mil guerras. Dessas 14 mil guerras, 80%, isto é, 11.200 guerras, são de motivo religioso. Me diga se foi isso que Buda ensinou. Foi isso que Buda ensinou? Foi isso que Krishna ensinou? Foi isso que Jesus ensinou? Nenhum verdadeiro mestre, todos os grandes mestres da humanidade, os verdadeiros, todos ensinaram o caminho da perfeição para a felicidade. Aí você observa, Jesus prometeu prazer ou felicidade? Felicidade. Jesus falou em amar ou falou em gostar? O ego, as paixões do ego dão prazer. Olha o Freud com o princípio do prazer. Mas o prazer nem sempre traz felicidade. É outra montanha que precisamos vencer. Nós estamos aprisionados. Repare, nós geramos uma sociedade consumista, não foi? E egoísta. Fala-se em amor, fala-se em Deus, fala-se de Deus. Mas quantos anos? Quantos creem em Deus? Porque falar de Deus e falar em Deus é uma coisa, crer em Deus é outra. Jesus foi crucificado pelos que falavam em nome de Deus. Depois a perseguição foi em nome de Deus. Joana d'Arc foi queimada em nome de Deus. A Inquisição queimou e matou em nome de Deus. As cruzadas, mas tudo em nome de Deus. Até hoje. Até hoje. Disseste muito bem. Você está vendo uma montanha? Para vencer essa montanha, que não precisar de muita fé, muita convicção, segurança e firmeza nas nossas propostas ideológicas. Esse é o grande milagre. E para isso, o que eu tenho que fazer? Educar meu pensamento, meu sentimento e a minha vontade. Porque se tudo é uma relação de causa e efeito, eu só posso mudar o efeito se eu mudar as causas. Para eu mudar as causas, olha a palavra que o Espiritismo fala, reforma. Essa é a causa. Essa é a grande montanha. E para eu mudar, Deus vai me dar quantas encarnações forem necessárias. Mudar é fácil? Não é. Mudar não é fácil. Ninguém muda de uma hora para outra. Porque se nós não... E você veja como é grande beleza disso tudo. Para eu mudar, sabe pensou se a vida fosse nascer e morrer? Nós todos estaríamos condenados ao inferno. Aonde está a justiça? Onde está o amor? Na reencarnação. Nas provas e expiações, que são oportunidades da gente subir a montanha, evoluindo. Inclusive, todo o ensinamento de Jesus vale para encarnado e desencarnado. A gente pensa que prova e expiação é para encarnado. Lembra de André Luiz? Ele entrou lá do outro lado como suicida aí. O que ele é hoje? Olha o quanto ele evoluiu. E qual foi a grande prova que ele passou? Vai lá na sua casa. Aí ele vê a mulher em segunda luta, ciumento, preconceituoso, quase que ele não sobe a montanha. Por quê? Ele já ia abandonar. Depois da ficha cair, o que ele diz? Ele se coloca no lugar do outro. E se o viúvo fosse eu? Quando ele começa a se colocar no lugar da mulher, e ele começa a analisar as dificuldades que a mulher passou na ausência dele, ele já não vê o outro como inimigo, ele passa a ver o outro como irmão. Ele fluidifica a água, ora, quando ele sai, ele está dizendo, agora você é membro do nosso lar. Olha, esse foi o verdadeiro batismo dele. Se não tivesse superado essa prova, ele não seria cidadão de nosso lar. Porque os ensinamentos de Jesus valem para encarnado e desencarnado. Muita gente pensa que o reino de Deus é do outro lado. Não. A matéria não é criação divina. O plano em que nós estamos também não é criação de Deus.
Então o reino de Deus também é aqui. Se nós, homens, encarnados, fôssemos melhores, desencarnaríamos melhores. E nesse ir e vir, todos os planos se tornariam melhores, porque é uma influência mútua de encarnado sobre encarnado e de encarnado sobre desencarnado e vice-versa. Quem lê Memórias de Suicídio, quem estuda Memória de Suicídio, vai ver que é a mesma coisa. Ó, você vai lá, você quer ir lá, vai. Quando o cara chega lá e vê que o suicídio dele levou a família, a mulher e os filhos a um total abandono pela ausência dele, ele se pune, quase enlouquece. Então essas montanhas do sentimento, dos preconceitos, do orgulho, da vaidade, para aprender a amar de amor sincero, de amor não fingido, a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, que nós todos somos convidados, encarnados e desencarnados. Porque se não fosse a reencarnação, a vida não teria sentido. Porque o que dá sentido é a realidade espiritual da vida. E qual é a ideia que a humanidade faz da realidade espiritual da vida? Basta ver. Basta ver. Enquanto a realidade espiritual da vida não for uma universalidade para todos os credos científicos, filosóficos, artísticos e religiosos, vão bater cabeça há muito tempo. E repare, pelo Instituto da Reencarnação, nós hoje que estamos aqui, você acha que nós não fomos membros da igreja e não contribuímos para esse estado de coisas? Agora você volta lá no Brasil Espírita para ver se você começa a divulgar as coisas corretamente. Olha, livros como Cristianismo, a Mensagem Esquecida, do Hermínio Corrêa de Miranda, Os Cátaros e a Heresia Católica, do Hermínio Corrêa de Miranda, O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, do Raul Branco, da Sociedade Teosófica, O Cristianismo Esotérico, da dona Anne Besson, da Sociedade Teosófica. São livros e outros, né, que nos trazem uma visão muito mais ampla, inclusive da Bíblia. Aí tudo passa a fazer sentido dentro daquela alegoria. Por exemplo, quando se diz que Jesus, que Deus criou o mundo em 6 dias, não é em 6 períodos de 24 horas. Você está entendendo? Isso é uma alegoria. As próprias parábolas são o quê? Alegorias. Quando diz necessário vos é nascer de novo, é tornar-se uma nova pessoa, que não basta apenas encarnar e desencarnar e se manter o mesmo padrão. Eu preciso tornar-me um homem novo. E para eu me tornar um homem novo, é preciso que os ensinos de Jesus. Olha, quando eu digo só Jesus salva, não é a personalidade de Jesus, mas os ensinamentos que ele trouxe dentro da minha casa mental, dentro da minha casa sentimental. Aí sim, aí ele está salvo. E o que é salvar-se? É evoluir. E para eu evoluir, o que eu preciso? Amar, aprender a amar. Como Kardec fala aqui na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? E observe que, se você perguntar, escravidão é uma coisa cristã? Mas ao longo do tempo, os líderes egípcios são seus escravos. O que foi feito para combater a escravidão? Como ser cristão numa injustiça social? Essas coisas precisam ser pensadas. São essas montanhas que nós precisamos vencer. Senão, a gente vai ficar batendo boca. E reparem, para a nossa salvação e nossa felicidade, que a realidade espiritual da vida vai se tornar uma coisa universal através da ciência, não é através das religiões. Porque os homens religiosos são muito bitolados.
Kardec sofreu perseguição, não sofreu? Leon Denis sofreu, não sofreu? O próprio Chico Xavier, no Pardal da Leitura, foi parar nos tribunais. Quantos espíritas batizam filho? Escondidos. É assim. E posso garantir, assim, cada um de nós está aqui por um desígnio divino. A gente não sabe ainda o quanto Deus é justo e bom. A gente não consegue ver no câncer ou qualquer doença degenerativa no amor. A gente vê punição ou castigo. Quem conhece a história de Amazonas Zero? Quem conhece a história de Geraldo Gonçalves? Quem conhece a história da Dona Maria Modesto Cravo? Quem conhece a história de Dona Ivone do Amaral Pereira? Vai ver o quanto Deus é amoroso. Está entendendo? Então a gente precisa tirar essa ideia de céu, de inferno, de dor e sofrimento. Para Deus não há dor nem sofrimento, o que é oportunidade de evolução. E exatamente, se minha prova, se minha expiação é dolorosa, contundente, é porque a minha ação foi o quê? Dolorosa, contundente. Então o que eu estou passando é uma bênção para eu me regenerar. É minha montanha que eu tenho que subir. Porque à medida que eu vou subir na montanha, eu passo a ver as coisas de um outro ponto de vista. Ou, para usar a linguagem da moda, eu atinjo outro patamar. Porque não é a religião que salva o homem. O que salva o homem é a religiosidade, o sentimento. Tanto que na introdução do livro, Nosso Lar, Emmanuel, na introdução, nos prefácios que Emmanuel escreve para os livros de André Luiz, são verdadeiras aulas. Não é apenas a apresentação do livro, é uma aula. Todo o prefácio de Emmanuel. Lá no Nosso Lar, no prefácio, no finalzinho, diz assim: mas muito mais do que precisamos de espiritualismo e imortalismo. Muito mais do que religião, precisamos de religiosidade. Emmanuel mostra isso. Inclusive, no prefácio de Nos Domínios da Mediunidade, que tem o título Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. É uma aula de teoria a serviço do bem e do amor. E reparem que hoje as universidades já começam a estudar essa questão espiritual da matéria. E é aí que vai nascer a universalidade. Inclusive nos cursos de medicina. Você preste bem atenção na questão da evolução. Geocentrismo, heliocentrismo. Hoje, o que se tem hoje? O multiverso. As diversas fontes do universo. E é aí que você vai chegar à reencarnação. Porque no geocentrismo não tem como você chegar na reencarnação. Para eu reencarnar e evoluir, eu preciso ter os diversos mundos habitados, os diversos planos, porque à medida que eu vou evoluindo, eu vou precisar de um modo de vida mais evoluída. E repare que tudo evolui do simples para o complexo. Para você ter uma ideia da complexidade, a própria ciência hoje reconhece que nós só conhecemos entre 4% e 5% de toda a matéria e energia espalhada no universo. O resto é energia escura e matéria escura que nós não conhecemos. Sabemos que existe, mas não sabemos o que é. Ainda mais, para pensar, tudo que se estuda nas faculdades de medicina, enfermagem, nutrição, odontologia, né, e das ciências da saúde, tudo que se estuda ali é verdadeiro, mas não é complexo, mas não é completo. Por que é verdadeiro? O cérebro estudado na faculdade de medicina é verdadeiro, mas não é completo. Por quê? A sede do pensamento não é o cérebro.
precisamos chegar na verdade do espírito. Porque quem pensa é o espírito através do cérebro. E Kardec já diverte a isso. Quando ele diz que o dia do magnetismo, ou melhor conhecido, se compreenderá melhor as coisas. Isso tudo é a montanha que precisamos resolver. A montanha da ignorância, que ainda perdura dentro de nós. Nós todos fomos à escola e aprendemos que existem 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. A ciência hoje reconhece 7 estados da matéria. E lá no livro dos Espíritos está escrito que a matéria existe em estados que não são experimentais. Lá já estava escrito isso. Só não podia dizer quais eram. Porque a humanidade não estava preparada para a verdade como não está preparada hoje. Certo? Então essa montanha que nós precisamos remover. A ignorância, os preconceitos, os fanatismos, em nome de Deus. Tudo bem, gente? Tudo bem? Legal? Tranquilo? Vamos matutar um pouquinho e para fechar você vê que mesmo dentre nós espíritas, quantos compreendem mesmo a realidade espiritual da vida? Acerca da vida espiritual. Por exemplo, cada colônia tem seu governador, não tem? Como esse governador é escolhido? Você sabe? Nem eu. Tem ministro lá, não tem? Como esses ministros são escolhidos? Vocês sabem? Nem eu. Ainda precisamos crescer muito. Será que é voto impresso ou urna eletrônica? Pois é, qual é o critério de escolha? Para os ministros, para os governadores da colônia, e mais ainda, quando você vê lá em Memória de um Suicida, aqueles engenheiros estudantes, aqueles biólogos, aqueles médicos estudando o quê? As estruturas do corpo do suicida que vai reencarnar. Repare, tudo que a neurociência fala hoje, Jesus já sabia. Porque se ele não soubesse que hidrogênio com oxigênio da água, como é que eles iam criar a vida na Terra? Por delegação divina. Na verdade, senão ele não criaria a vida na Terra por delegação divina. Porque Jesus é o maior psicólogo, o maior científico, o maior historiador, tudo. Porque tudo que nós estamos descobrindo, ele e sua equipe, que por delegação divina criou a vida no planeta, já sabem de cor e salteado. Eu não criaria uma vida na Terra. Será que ele não sabia do DNA? Por isso que ele é uma pergunta a nós todos aqui. Como é que o código genético é gravado e transmitido ao DNA? Alguém sabe? Não. Nós sabemos que o código genético está na Terra, mas quem transmitiu o código para ele? O espírito através do perispírito. Mas como o perispírito ativa essa necessidade? Nós não sabemos. Temos muito, minha filha, que estudar e aprender. Por isso que estar aqui é importante. Você que nos ouve de casa, venha sempre participar dos estudos. Participe, porque isso é importante. Não importa se o palestrante sabe pouco ou sabe muito, isso não é importante. O importante é provocar o pensamento, o debate, a conversa. Tem coisas que eu não sei e preciso. O que eu sei do perispírito? A gente sabe. Mas imagina a medicina do futuro. Quando identificar o perispírito, quando identificar o chakra, aí sim irá propor verdadeiros milagres. Se com tão pouco produzimos tanto em tecnologia, imagina quando a gente avançar um pouco mais. Agora, para que a gente avance um pouco mais, é necessário, imprescindível, a reforma íntima, porque o conhecimento nas mãos de despreparados fomenta a guerra de separação. E a gente vê isso no livro de André Luiz. Por mais que o obsessor saiba, ele sabe menos que qualquer espírito evoluído, senão o mal seria maior.
Você observou que às vezes é um jogo de xadrez? Né? O espírito iluminado sempre dá um checkmate. Porque a evolução espiritual, ela se baseia em duas dimensões, intelectual e moral. Então, obviamente... Quanto mais evoluído, perfeito. É isso que nós queremos chegar. Parabéns. Então, gente, é isso que por isso é importante estar nesses estudos. Para mudar o padrão do pensamento, do sentimento, da vontade para ações efetivamente no bem. Aí teremos vencendo a montanha. Mas para isso temos que ter muita fé. Fé em Deus e em nós mesmo. A certeza que nós podemos mudar. Porque a mudança do mundo começa onde? Como a música diz, o mundo começa em mim. E essa é a verdadeira educação. Não confundir com instrução. Os homens são instruídos, mas não são educados. A educação, como disse Kardec, é o conjunto dos hábitos adquiridos em sucessivas encarnações. Ou, como disse Pestalozzi, a educação é o desenvolvimento harmônico e integral de todas as potencialidades do ser. E quem é o ser? O espírito divino. As potencialidades de nossas são infinitas. Minha gente, um beijo no coração de todos. O meu muito obrigado. Perdão pela deficiência, pela fraqueza, mas um dia nós voltaremos melhores. O mais importante é essa conversa que nós necessitamos. Obrigado.